Pessoal, agora nós vamos entrar diretamente no termo muito conhecido, né, que é o termo inferno. Como se originou essa palavra? Essa palavra, ela veio do latim primeiramente, né? Lá no quarto século, tem a Vulgata aqui, né? Todas as ocorrências de Seol, que foi o termo que primeiramente foi traduzido por infernos na Vulgata Latina. E a palavra ou inferno também, dependendo ali do texto, tá? Dessas duas é que saiu a palavra conhecida por nós popularmente como inferno. E qual era o sentido quando ela foi colocada no lugar de Seol? Será que ela trazia o sentido de sofrimento, de dor, castigo, fogo? Será que tinha alguma coisa ligada a espírito sofrendo, alma sofrendo nesse lugar? Não, gente. Sempre no sentido de regiões baixas e de sepultura de toda a humanidade, de modo geral. Tá? Independente de serem bons ou ruins, o destino é o mesmo para todos. Tá? Vou citar alguns exemplos aqui para vocês, tá? Dessas 66. Inclusive, né, aqueles que têm dúvidas, às vezes você pega um manual de doutrinas de qualquer denominação religiosa aí, ou vê alguns vídeos de alguns pastores no YouTube, tá, que tentam fazer suas pregações, e eles falam que o Seol tem uma parte ali que é um lugar de sofrimento, uma parte é um lugar de descanso, de galardão. Então imagina bem, a pessoa morreu, então a alma, o espírito dela, vai sofrer no lugar e do outro lado da parede tem um lugar onde vai ser abençoada por Deus. Gente, cada coisa que esse povo vê, tem como você acreditar numa coisa dessa, né? Mas vamos ver o que a Bíblia fala realmente sobre o Seol, tá? Tudo é feito para tentar defender essa doutrina, né, antibíblica aí do inferno de fogo. Então o texto diz assim, ó, eu separei alguns aqui, tá? Vou usar a Bíblia de Jerusalém, ela coloca o xizinho em vez do SH ali, né, que dá o sentido de Sheol, né? Às vezes eu vou falar Seol aqui por hábito, então você não repara, mas você vai perceber que sempre se refere às regiões baixas e onde estão todos os mortos, independente de serem bons ou ruins, né? Jó 7,9 diz assim, ó, como a nuvem se dissipa e desaparece, assim quem desce ao Sheol, não esqueci, não subirá jamais. Ó, desce ao Seol. Então está se referindo a regiões baixas, tá? Regiões baixas. 14:13. Oxalá, o que me dera, me abrigasses no Sheol, e lá me escondesses até aplacar a sua ira, e me fixasses um dia para te lembrares de mim. Nós sabemos que Jó era um servo fiel de Deus, né? E obviamente ele estava sofrendo muito, né? Ali, sem saber que era o diabo que estava castigando ele. Mas o que ele disse? Olha, ele queria que Jeová abrigasse e escondesse ele no Seol. Se fosse um lugar de sofrimento, gente, será que ele ia pedir isso? Claro que não, ele queria descanso, né? Por quê? Porque ele sabia que no Seol, entendeu? É um lugar de inatividade, a sepultura. Então ele fez uma referência assim, quem me dera me mandasse para a sepultura que eu ia ficar tranquilo. Eu ia parar de sofrer, né? E um dia o senhor ia me lembrar de mim e trazer de volta. Apenas isso, gente. Tá? Não tem nada de divisão, não, tá? Isso é conversa fiada. Jó 17:16. Descerão comigo ao Seol, baixaremos ao pó. Ó, sempre referência abaixo, né? Salmo 16:10, que é citado lá em Atos 2. Pois não abandonarás a minha vida no Sheol, nem deixarás que teu fiel veja a cova. Perceba que a palavra cova está associada a Seol. Notaram, gente? Ó. O 139:8. Se subo aos céus, tu lá estás, se me deito no Seol, ali te encontro. Qual que é a posição que coloca os mortos? Não é deitado? Nas sepulturas? Perceba que Seol está sempre associado à sepultura, regiões baixas, onde todos os mortos são colocados. Inclusive, pessoas boas esperavam, queria até descansar lá, como no caso de Jó. Notaram? Salmo 141:7. Como pedra do moinho rebentada por terra, estão espalhados nossos ossos à boca do Seol. Para aqueles que defendem que o Seol é um lugar de espírito e um lugar de sofrimento, por que está falando de osso na boca do Seol? Perceba claramente que onde tem osso, obviamente está falando do corpo humano que se decompõe, são as últimas coisas que decompõem, são os ossos. Né? Estão onde? No Seol, na sepultura. Provérbios 1:12. Nós os tragaremos vivos como o Seol, inteiros como os que baixam a cova. Olha, Seol e baixar a cova, perceba que estão relacionados, né? Os outros textos aqui são longos, vou citar apenas uma parte, pois vocês podem ler na Bíblia de vocês. Isaías 57:9. Fizeste descer até o Seol. Ezequiel 31:15. No dia que ele desceu ao Seol. Ezequiel 32:21. Do fundo do Seol, das partes baixas, lá do fundo do Seol, se referindo a regiões baixas, né?
Ali já desceram o traspassado e já dormem. Está se referindo aqui a algumas pessoas que foram mortas, executadas, estão lá. Ó, dormem, é eufemismo, né, para dizer que estão mortos, né? Ezequiel 32, 27. Desceram ao Seol, ali repousa seus ossos. Olha só, perceberam, gente? Sempre está associada a regiões baixas, sepultura onde estão os mortos, independente de serem bons ou ruins. Todos esses textos que eu estou lendo aqui de Isaías e de Ezequiel se referem a pessoas mortas, pessoas que eram inimigas da nação do povo de Deus, que Jeová os puniu e estão nesse lugar. E Jó falava de ir para esse lugar, né? Conforme vocês viram ali. Por último, Jonas 2,3, ó. Ele me disse, né, Jonas, de minha angústia clamei a Yahvé, e ele me respondeu, do seio do Seol pedi ajuda, tu ouviste minha voz. Será que ele estava no lugar de tormento, fogo e tormento? Não, gente, não estava. Mas ali poderia ser a sua derradeira sepultura, se ele não fosse tirado de lá por Jeová. Então, ele sabia, né, estava vivo e consciente, não estava morto, mas ele sabia que ali poderia ser a sua derradeira sepultura, caso Jeová não tirasse de lá por ele. Então ele clamou a Jeová, Jeová tirou ele de lá. Então apenas isso. Então sempre que você ler a palavra Seol, que foi traduzida por inferno, originalmente, na Vulgata Latina, lá no quarto século, quando a Bíblia foi toda traduzida para o latim, que é a língua oficial de Roma naquela época, qual que era o sentido de inferno? Inferno tinha o sentido de regiões baixas, né? Sempre associada à sepultura, cova, onde todos os mortos são enterrados. Não tinha nada que soava com dor, fogo e sofrimento. Isso foi muito tempo depois, né? Alguns séculos depois, quando a crença na imortalidade da alma e no inferno de fogo, né, o místico inferno de fogo, passou a ser adotado. Aí associaram as palavras e deram um jeitinho de adaptar as escrituras, tá? Então, mas originalmente o inferno, quando foi traduzido, tinha o sentido apenas de sepultura no lugar de Seol. Tá? A gente vai ter outros vídeos aí explicando um pouco mais sobre isso. Ok, pessoal?